A humanidade não precisa inventar um novo mundo. Precisa desaprender os filtros que a afastaram do fluxo criador. A humanidade não está diante de um inimigo externo, mas de um conjunto de ideias silenciosas que moldaram sua forma de existir. Ideias tão antigas e repetidas que passaram a ser confundidas com a própria realidade. Esses 8 paradigmas que irei narrar aqui não nasceram como erros, nasceram como tentativas de compreender o mundo. O problema surgiu quando deixaram de ser ferramentas e passaram a ser verdades absolutas. O primeiro e mais fundamental deles é a ideia da separação, o paradigma da separação. A ideia de separação ensinou ao ser humano que ele existe como uma entidade isolada, desconectada da natureza, dos outros e do próprio fluxo da vida. Essa crença moldou a percepção básica da realidade. O mundo passou a ser visto como algo externo, um cenário a ser dominado ou utilizado. Essa percepção gerou medo, e o medo se transformou em competição, exploração e violência. A partir dessa visão, o outro se torna ameaça, a natureza vira recurso e a vida passa a ser um campo de disputa. O medo surge naturalmente quando se acredita estar só, e o medo, quando não reconhecido, gera defesa, ataque e violência. Transcender esse paradigma não significa negar a individualidade, mas compreender que ela não é isolamento. Cada ser é uma expressão singular de um sistema vivo maior. Quando essa interdependência é sentida e não apenas compreendida intelectualmente, a ética deixa de ser uma regra imposta e passa a ser uma consequência natural do pertencimento. No entanto, a vida nunca funcionou de forma fragmentada. Tudo existe em relação. Quando o humano reconhece que é parte da vida e não um observador externo, a ética deixa de ser um esforço moral e passa a ser consequência natural da interdependência. A partir da separação, surgiu a crença de que controlar é sobreviver, o paradigma do controle como segurança. Diante da sensação de separação, o humano desenvolveu outra crença, a de que controlar é sobreviver. Controlar o ambiente, o tempo, o comportamento dos outros, os próprios sentimentos. O controle passou a ser confundido com ordem e a ordem com segurança. Mas a vida, sistemas vivos, não se sustenta pela rigidez, mas pela capacidade de resposta. A vida não funciona como uma máquina previsível. Ela é dinâmica, adaptável e sensível. Ela se organiza por sensibilidade, adaptação e resposta. Sistemas excessivamente controlados tornam-se frágeis, pois perdem a capacidade de se ajustar às mudanças inevitáveis. Esse paradigma gera estruturas autoritárias, medo da incerteza e resistência ao novo. Transcendê-lo exige reconhecer que a verdadeira segurança nasce da flexibilidade, da confiança nos processos vivos e da capacidade de dialogar com o imprevisível, em vez de tentar eliminá-lo. A verdadeira segurança não nasce da dominação, mas da confiança nos processos vivos. Outro paradigma profundamente enraizado é o do tempo linear e da pressa. A humanidade aprendeu a viver sob a tirania do tempo linear. Passado, presente e futuro foram separados, e o sentido da vida foi projetado para um ponto à frente, um dia melhor, um sucesso futuro, uma realização que ainda não chegou. Fomos ensinados a acreditar
que o sentido está sempre no futuro, que ainda não chegamos, que estamos atrasados. Essa visão gerou ansiedade crônica e exaustão coletiva e a sensação constante de atraso existencial. Vivemos como se nunca fosse suficiente estar aqui e agora. A vida, porém, não se move por aceleração. Ela não se move em linha reta. Ela se move por ritmo. Tudo que vive respeita ciclos e pulsações. Tudo que vive precisa de tempo para amadurecer. Transcender esse paradigma é reaprender a habitar o presente como espaço real de criação, onde o passado se integra e o futuro se prepara. Quando o ritmo é respeitado, a exaustão cede lugar à clareza. Também nos colocamos no centro da existência, o paradigma do antropocentrismo. Agimos pela crença de que o ser humano ocupa o centro absoluto da existência. A partir dela, o mundo passou a ser interpretado como algo criado para servir às necessidades humanas. Esse antropocentrismo rompeu equilíbrios delicados e nos afastou da inteligência do todo. Essa visão sustentou a exploração desenfreada da natureza, o desequilíbrio ecológico e a perda da sensibilidade sistêmica. Ao se colocar acima da teia da vida, o humano se afastou das consequências de seus próprios atos. O humano não é o centro da vida, é um de seus pontos conscientes. Reconhecer isso não diminui nossa importância, mas nos reposiciona com humildade e responsabilidade dentro da teia viva que nos sustenta. Transcender o antropocentrismo não é diminuir a importância humana, mas reposicioná-la. O ser humano é um nó consciente dentro de um sistema maior. Reconhecer isso gera humildade, responsabilidade e uma nova forma de cooperação com o planeta que sustenta a própria existência. Paralelamente, passamos a medir o valor humano pelo desempenho. A sociedade moderna consolidou a ideia de que o valor humano precisa ser conquistado. Produzir, performar, acumular e competir tornaram-se critérios de dignidade. Esse paradigma gera autoexploração, comparação incessante e vazio profundo, pois o valor nunca se estabiliza. Sempre é preciso fazer mais para continuar valendo. A existência passou a ser vivida como uma prova constante e gerou uma humanidade cansada, comparativa e insegura. Produzir, conquistar e acumular tornaram-se critérios de dignidade. A vida, no entanto, não atribui valor por mérito. Ela confere valor simplesmente por existir. Transcender esse paradigma é resgatar a dignidade essencial do ser. Quando o valor deixa de depender do desempenho, a ação se torna expressão autêntica e não tentativa de compensação. Quando essa verdade é lembrada, a ação volta a ser expressão e não compensação. O sexto paradigma é o paradigma do sofrimento como erro. O sofrimento, dentro dessa lógica, foi interpretado como erro, fracasso, falha, punição ou sinal de inadequação. Algo a ser eliminado rapidamente ou escondido. Essa leitura moral da dor afastou o humano da escuta profunda de seus próprios processos. Algo a ser eliminado rapidamente. Mas o sofrimento não é punição, não é erro do sistema. Ele é um sinal de desalinhamento entre camadas da experiência.
É a vida indicando que algo precisa ser ajustado, integrado ou compreendido, um pedido de reorganização. Transcender esse paradigma exige substituir julgamento por escuta. Quando o sofrimento é acolhido como mensageiro e não como inimigo, ele perde seu caráter destrutivo e se transforma em reorganização interna. Quando o humano aprende a escutar, em vez de resistir, o sofrimento deixa de ser um inimigo e se transforma em um mensageiro de ajuste e integração. Vamos para o 7º paradigma, o paradigma da verdade única e fixa. Outro grande fator de divisão foi a crença na verdade única e fixa. A busca por segurança também levou à rigidez das certezas. Acreditar que existe apenas uma verdade correta gerou dogmas, polarizações e conflitos constantes. Ideias passaram a ser defendidas como territórios. E criamos lados opostos para proteger nossas certezas. No entanto, a vida é plural. Ela se expressa de formas diferentes conforme o contexto, o olhar e a experiência. Quando reconhecemos essa multiplicidade, o diálogo substitui o conflito e a escuta se torna mais valiosa do que vencer. Nenhuma perspectiva esgota o real. Transcender esse paradigma não significa relativizar tudo, mas reconhecer que múltiplas verdades podem coexistir sem se anular. Quando a escuta se torna mais importante do que vencer, o diálogo substitui o conflito. O 8º paradigma, paradigma da evolução como conquista. Por fim, a própria noção de evolução foi distorcida. Evoluir passou a significar dominar, superar, conquistar e se impor. Essa lógica contaminou sistemas econômicos, políticos e até espirituais. A evolução real, porém, não é competição, é alinhamento, é coerência crescente entre partes que aprendem a cooperar em vez de se sobrepor. A curva ascendente da criação não aponta para a supremacia, mas para a harmonia. Transcender esse paradigma é compreender que o verdadeiro avanço não acontece contra o outro, mas com o outro. Evoluir é reduzir fricções, ampliar consciência e alinhar-se ao fluxo do vivo. Transcender esses paradigmas não exige uma ruptura violenta nem a criação de um novo mundo artificial. Eles precisam ser compreendidos e superados por maturidade. Quando a percepção muda, o comportamento muda. Exige uma mudança de percepção, silenciosa, profunda e progressiva. Quando o humano muda a forma de olhar, o mundo responde. E talvez o verdadeiro avanço da humanidade não esteja em ir mais longe. Talvez o próximo passo da humanidade não seja tecnológico, político ou econômico. Talvez seja perceptivo. Talvez seja voltar a se alinhar com o fluxo vivo que sempre esteve presente. E essa mudança começa sempre no modo de como escolhemos olhar para a vida.